Boa noite. Eu estou fazendo essa primeira transmissão ao vivo para a gente já testar como como será essa comunicação nossa nesse período que as nossas igrejas ficaram sem atividade presencial. Então estou testando aqui, são vários canais simultâneos. Estou tentando transmitir pela minha própria página pela minha própria página do Face, pela página do Face da igreja e também pelo YouTube simultaneamente. Estou testando. E nesse primeiro vídeo eu quero falar dos motivos pelos quais nós resolvemos suspender as atividades da igreja. E não tem nada a ver com falta de fé ou falta de confiança em Deus ou alguma coisa do tipo. O que acontece, o que ocorre, é que nós temos que ter responsabilidade de entender que essa crise é uma crise mundial, que já causou problemas gigantescos em outros países. São mais de 3 mil mortos na China, mais de 3 mil mortos na Itália. A população idosa tem uma taxa de mortalidade muito alta e a taxa de contaminação desse vírus é muito alta também, a velocidade é muito grande. Então, o que mata não é nem o vírus em si, mas é a falta de condição de qualquer rede hospitalar, seja de qualquer país do mundo, independente se é pobre ou se é rico, de atender tanta gente doente ao mesmo tempo. Então, nós temos que ter responsabilidade. Então, por isso, nós vamos suspender as atividades da igreja, e são todas as atividades, tá? Nós vamos suspender os cultos, vamos suspender o projeto Conviver. O projeto Conviver é o nosso projeto social, onde a gente tem ali violão, espanhol, artesanato, capoeira, enfim, vai ser tudo suspenso também. Os PGMs também estão suspensos, porque apesar de ser grupos menores, mas o ambiente também é menor, né? Você tem lá 6 pessoas, 10 pessoas, mas também é numa sala, às vezes, de 4x4, 5x5. Então não faz sentido a gente colocar as pessoas nesse risco todo. Então a gente está suspendendo também os PGMs, os cultos nos lares, que é como se fosse um PGM itinerante que vai rodando as casas, a gente também está suspendendo. Em paralelo a isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer transmissões de cultos pela internet. Então, estou fazendo esse primeiro teste com bastante humildade aqui, tentando entender a ferramenta, tentando entender como é que eu uso isso aqui, luz, as câmeras, eu não sei ainda como isso vai se comportar, mas é uma forma da gente ter uma comunicação nesse período aí de quarentena. Então, todas as atividades que nós teríamos de culto, nós vamos fazer pela internet. Então, procurando manter a comunicação entre os irmãos e manter aí um mínimo de orientação para a igreja e principalmente a gente poder refletir sobre a palavra de Deus e orar juntos, termos uma proximidade, né, mesmo distante. Bom, mesmo diante de tanta coisa ruim, eu consigo ver algumas oportunidades. E uma das oportunidades que eu vejo é no resgate de alguns valores que se perderam com o tempo. E um dos valores que se perdeu com o tempo é o do culto nos lares. Não culto dos lares como a gente faz hoje, sabe? Hoje o que a gente faz? A gente pega a igreja e leva para casa de alguém. Não é isso. Seria o culto doméstico mesmo, aquele em que você reúne o pai, reúne a mãe, reúne os filhos em volta de uma mesa e ali você promove um culto. Isso, para mim, era muito forte na minha infância. Eu lembro dos meus pais, dos meus avós fazendo isso.
E a gente tinha ali um culto com a nossa família, né, os integrantes da família, e era um culto mesmo, a gente chamava isso de culto doméstico. Talvez seja isso que a gente precisa resgatar. Quem sabe, depois de todo esse trauma do Covid-19, a gente não tenha, por fim, pelo menos um saldo positivo de ter resgatado o culto doméstico nos nossos lares, né? Como é que funcionavam esses cultos domésticos? Basicamente, a gente tinha ali uma oração inicial e eu tenho muito forte na minha memória a minha avó nos convidando a falar versículos decorados. E aí a gente, cada um falava um versículo. Muitas vezes as crianças falavam o mesmo versículo todas as vezes, mas até aí tudo bem. E depois disso, alguém da família trazia uma breve reflexão ali, e depois nós orávamos juntos, cantávamos um, dois cânticos juntos ali, em volta da mesa, antes de tomar café, antes de almoçar. E isso, para mim, na minha infância, sempre foi muito forte. Isso se perdeu, a gente não faz culto doméstico mais. E para mim, isso ficou muito marcado porque eu entendo que o marido, o pai, ele precisa tomar essa posição de sacerdote dentro da casa, né, de líder espiritual, de conselheiro. E é uma oportunidade da gente resgatar tudo isso, né? Resgatar essa coisa de que eu não preciso estar num grupo grande de pessoas, ou no mesmo numa célula, num PGM, depende de como você chama, para aquilo ali ser um culto. Você pode ter um ambiente de culto e ser um culto verdadeiro dentro do teu núcleo familiar ali, com pai, mãe, filhos, e talvez, o único saldo positivo que a gente tenha dessa crise toda, dessa quarentena, desse confinamento espontâneo que nós temos nesse momento, é resgatar algumas coisas assim, né? É importante salientar também que eu estou bastante preocupado, porque eu fui ao mercado hoje e eram umas 10h30, 11 horas. De cada 10 pessoas que estavam no mercado, 8 eram idosos. E é um público que deveria estar em casa. Eles não deveriam estar na rua. Eles não deveriam estar num lugar fechado. Então, falta um pouco de entendimento da gravidade da coisa. Falta um pouco de entendimento de que é o público que mais corre risco. Não se tem notícia de morte de crianças, não se tem notícia de mortes de jovens, mas são justamente os jovens e as crianças que transmitem o vírus para esse público idoso que depois acaba, por complicação de outras doenças, vindo a falecer. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande mesmo. Então, o que nós vamos fazer? Nesse período todo, a nossa igreja não terá atividades, a gente vai tentar fazer transmissões assim ao vivo, nos horários de culto, com ministração da palavra, com louvor, enfim, com oração. A gente vai tentar manter o mínimo de atividade possível. Eu estou transmitindo esse primeiro vídeo, como eu coloquei no início da transmissão, com bastante humildade, testando aqui as ferramentas. Os irmãos podem estar me vendo em ângulos diferentes aqui, porque eu estou tentando transmitir por vários canais ao mesmo tempo aqui para testar. E talvez seja esse o caminho que a maioria das igrejas vão ter que tomar, né? Não é responsável nesse momento nós criarmos qualquer tipo de aglomeração. Então, antes de mais nada, para terminar, eu queria dizer uma coisa. Essa é a hora de nós nos unirmos, termos responsabilidade de orar. Orar para que Deus nos livre o nosso país de algo pior. Então, que Deus nos abençoe e obrigado às pessoas que acompanharam aí, né, o Vinícius, a Lorena, a Adma, a Fernanda, enfim, todo mundo aí, o pastor Francisco. Obrigado, tá? Que Deus abençoe vocês e
Eu acho que essa é a coisa agora. Nós temos que nos unir para passar por isso, né? E quem sabe aprender bastante com isso. Que Deus abençoe todos nós.